Olá, professores, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um suporte em vídeo para vocês, hoje diretamente da minha casa. A gente teve uns probleminhas técnicos, então estamos gravando mesmo daqui da minha casa, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos direto para a aula. A aula de hoje é relacionamentos sentimentais, né? Relacionamento sentimental, a gente vem de um bloco falando sobre relacionamentos, né? A gente aprendeu sobre os fundamentos de um relacionamento, depois aprendemos sobre a amizade, o relacionamento de amizade. E hoje a gente vai aprender sobre os relacionamentos sentimentais, os relacionamentos de paixão, né, entre homem e mulher, ali como se relacionar, tem fundamentos bíblicos ali para isso. Então, tá preparado para isso? Vamos lá então. Beleza. 1 Coríntios 13, 1, 7 vai ficar falando sobre o amor, né? Sobre o amor, sobre como o amor cristão ele deve ser enfrentado, deve ser visto, e eu quero abrir com vocês para a gente meditar em 1 Coríntios, tá? Capítulo 13, versículo 1. Eu acho aqui. Vamos ler? Então diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, né? Eu me tornaria como o bronze, ou sino ressoante, ou símbolo tilitante. Minha versão é complicada. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse amor, eu não seria, de nada eu seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sobre todas as coisas, crê em todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Bom, esse é o texto, né? Então, vamos lá. Os primeiros tópicos, deixa eu só separar aqui na minha lição, tá? O primeiro tópico é, entre aspas, o amor é lindo, né? Falando, ressaltando sobre a beleza do amor, ou a beleza dos sentimentos. E o número 1 vai falar sobre os sentimentos que constituem o ser. Então, os sentimentos, eles são bons, ou seja, os sentimentos, eles pertencem a Deus, eles nasceram de Deus, né? Então, tudo isso não é ruim. O amor, ele não é ruim. O amor, a paixão, tudo isso são sentimentos que devem ser vividos. Todo jovem deve se amar, se apaixonar, porque isso é bom, isso é lindo, isso é o que Deus quer que a gente viva. Porém, no capítulo 2, a gente vai no versículo, na parte 2 aqui da parte 1, do primeira parte, né? Vai falar que da corrupção dos sentimentos. Então, mesmo que os sentimentos eles sejam bons, eles sejam para ser vividos, a gente não pode esquecer que nós vivemos num mundo caído e os nossos sentimentos também foram caídos, os nossos sentimentos foram sequestrados pelo pecado, borrados pelo pecado. Então, hoje, nós amamos, nós nos apaixonamos, pode ser veridicamente, mas a nossa inclinação é para o pecado. A nossa inclinação não nós, né? Porque nós já estamos em Cristo, nós já fomos salvos, mas aquele que não está em Cristo, as inclinações dele é totalmente para a carne. Porém, hoje ainda a carne que habita em nós, né, o pecado que habita em nós ainda luta contra nós. Então ele vai ficar toda hora, né, corrompendo os nossos sentimentos, corrompendo os nossos desejos. Então, por mais que os sentimentos devem ser vividos, eles têm que ter tomado cuidado, porque o amor ele pode te ferir, o amor ele pode gerar dor. Às vezes eu posso amar excessivamente algo, eu posso tornar daquilo um ídolo para mim e machucar a pessoa. Então, por mais que o sentimento ele é bom, ele deve ser vivido, ele tem que também ser usado racionalmente para que e até não somente racionalmente, mas com uma mente renovada, com uma mente transformada, porque só assim que eu vou ter a capacidade de fato usar meus sentimentos para a glória de Deus. Concordam comigo? Então, isso tudo no ponto 3 a gente vai aprender que a gente alcança pela nossa maturidade afetiva, né? Então, por meio do corpo de Cristo, por meio da salvação, né? Os nossos relacionamentos afetivos são redimidos, libertados dessa escravidão do pecado, ressignificado com um novo propósito. A gente vai ver lá no livro que a gente acabou de ler, 1 Coríntios 13, falando que o amor, ele tudo sofre, ele faz tudo, né? E também em Efésios 5, 1, 6,
9, né, que fala sobre o nosso relacionamento, a nossa vida com o próximo. Então, a nossa nova vida requer um novo padrão de amor, beleza? Então, tem aqui o pense, né? Pense, na criação, os sentimentos do homem refletiam a perfeição divina. Ponto importante, os cristãos regenerados em Cristo devem refletir a imagem de Cristo. Então, na criação, né, o nosso amor, os nossos sentimentos eram perfeitos como o de Cristo. Mas agora veio o pecado, mas os que foram salvos, né, regenerados em Cristo, devem refletir os sentimentos de Jesus. Beleza? Número 2, né? Apaixonado, não iludido. Então, você vai ler as referências e nesse ponto a gente vai falar sobre, eu nem botei em negrito, né, mas o ponto 1, paixão e razão, a gente vai falar que a paixão, ele é um sentimento que ele é muito forte, né, e que de amor e de desejo, né, por alguma coisa, e que não necessariamente isso é prejudicial, é ruim, mas quando é colocado em excesso, acima da razão, ele é sim um sentimento prejudicial, né? Então ele tem que ser levado em conta para não se tornar uma obsessão, uma euforia, algo que realmente saia do controle, beleza? Então a paixão ela tem que ser usada ao lado da razão, né? Então é muito bom você estar cercado, quando alguém está apaixonado, ser apaixonado é muito bom, cara. Mas a gente precisa estar cercado de amigos, de racionais, de pastores, de líderes que vão não olhar, porque a paixão é comprovado cientificamente que a pessoa fica meio boba, né? Fica meio lesada da mente, né? E perde um pouco a consciência e a razão. Mas ao lado de pessoas, né, racionais, ao lado de pessoas que nos amam, com amizades que nos amam, pastoreio, líderes, e eles vão nos preservar de cometer burrices, né? Então, ponto 2 aqui, do ponto 2, os desatinos da paixão pecaminosa. Então, a paixão, ela pode ser desenfreada, ela pode, tipo assim, eu posso ser apaixonado e de uma forma ruim, isso pode ser um pecado ou não, né? Por causa do pecado que habita em nós podemos desenvolver uma paixão pecaminosa. Por exemplo, nos apaixonarmos por uma mulher casada, ou um homem casado, ou o casado com uma outra mulher por um adultério, tipo uma paixão, como aqui, um incesto, como foi falado aqui. Então a gente tem que entender que a gente às vezes não controla a nossa atração sexual, mas a gente não controla a nossa atração, no sentido, tipo assim, a gente não sabe em que momento o nosso coração vai se despertar. Então eu posso estar andando na rua, posso me despertar sexualmente por alguma coisa, por uma mulher, ou algum homem, entendeu? E isso pode surgir naturalmente de mim, uma atração, mas o que eu faço com essa atração define se eu sou um cristão ou não. Então, a atração ela pode vir involuntariamente. Eu posso estar igual a história do passarinho. O pensamento ele pode vir na minha cabeça, pousar, mas se tornar um ninho é escolha minha. Então, eu como cristão, nós como regenerados, cheios do Espírito Santo, nós precisamos usar o poder do Espírito, o poder da cruz, o poder do Evangelho, para dizer não para as nossas paixões pecaminosas. Então, se em algum momento nasce uma paixão pecaminosa, uma paixão que ela não é saudável, ela não é para uma pessoa de fato ali, mais uma pessoa casada, alguém, uma coisa muito diferente, algo que realmente é um pecado, então a gente tem que submeter isso à oração, submeter isso ao aconselhamento, se confessar, pedir ajuda para que Deus possa redimir. Se Deus tem poder para ressuscitar Jesus dos mortos, Deus tem poder para fazer qualquer coisa, né? Então, na parte 3, discernindo o amor e suas formas. Isso é muito interessante. Esse texto aqui vai dividir o amor em três amores, né? No livro de C.S. Lewis ele vai falar sobre 4 amores, né? E a gente tira um amor aqui para ficar somente os 3 mais interessantes, né? Tem o amor que é o amor de família, né? E tem o amor... E a gente vai ler aqui, vamos ler aqui. O primeiro amor, né? O que está em letra A é o filia, né? Filia é muito conhecido, né? Quem gosta de filosofia, né? Lembra da filosofia, né? É isso mesmo? Filosofia. Filô vem de amor, né? E Sofia vem de sabedoria. Pensei que tava ficando maluco. Voltando aqui. Vamos ler então. Filia designa a amizade sincera, na qual age o amor interpessoal e o respeito de uma pessoa com uma outra, né? Hebreus 13:1, que é o amor fraternal. É um amor que exige reciprocidade, mas na qual também atua o interesse pelas qualidades da outra. Tem estreita relação, embora distinto com o storge, a afeição natural entre membros de um núcleo familiar. Então tem 4 amores, né? O storge, o filia, o eros e o ágape. E o storge é um amor mais da família, um amor inerente, sabe? Quando você nasce no seu núcleo familiar e você tem um amor inerente pelos seus parentes, não precisa forçar muito, porque
é um amor inerente ao ser humano, né? O storge. E ele se assemelha muito ao filia, porque é tipo como se eu considerasse um amigo, um meu irmão. Então, tem amigos que são mais chegados que irmãos, né? Então, esse filia explica isso. É um amor fraternal, um amor meio que eu estendo o meu amor storge, o meu amor de família, é um amor uma pessoa, né? Uma pessoa que não é meu parente, que é praticamente um amigo, né? Isso significa amizade, né? O amor eros é um amor muito interessante. Vamos ler. Refere-se ao amor como desejo, na qual pode estar presente ou não desejo sexual. Entendido corretamente, eros não é por si mesmo pecaminoso. Gênesis 26, 8. Ele está presente em várias situações na vida amorosa de um casal. Cantares 4. Contudo, tende a ser egoísta, desregrado, isso, principalmente quando coisifica e instrumentaliza a outra pessoa. Vamos lá. Então, o que é o amor eros? O amor eros é o amor erótico, é o amor sexual, é a atração, é praticamente a paixão, a paixão. Então, toda pessoa que se relaciona como um namoro, ele está sentindo pelaquela pessoa, não um amor filios ou filhos, né? Que é um amor de amizade. Claro, envolve uma amizade, um carinho, algo assim. O relacionamento começa numa amizade. Porém, ele evolui para um amor eros. Quando fala assim, fulano tá apaixonado. É isso que você quer dizer. Você quer dizer que o amor que ele tá sentindo pelaquela pessoa é um amor de homem e mulher, um amor de casal, um amor eros, um amor erótico, entendeu? Um amor sexual até, entende? Por mais que envolva um carinho também. Mas ele pode incluir esse desejo sexual ou não, tá? E entendido corretamente, o amor eros ele não é pecaminoso, porque todo casal casado ele precisa ter um amor eros. Isso é um requisito, porque é o requisito que, tipo, de olhar para a mulher, ou o homem para a mulher, a mulher para o homem, com o desejo sexual, sendo atraído por ele, satisfazendo-se sexualmente. Isso é importante, tem vários mandamentos para a gente fazer isso, para a glória de Deus, etc e tal, tá? Então, o amor eros é muito importante. Quando a pessoa se apaixona e quer casar com a pessoa, ela tem que sentir amor eros. Se ela não sente amor eros, ela não pode casar. Ela não pode casar sem sentir atração sexual pela pessoa, entende? Isso é um requisito, é o que diferencia a minha amizade de um casamento, né? Na minha amizade, eu tenho amizade com mulheres, eu tenho amizade com homens, mas o que diferencia as minhas amizades do meu relacionamento com a minha esposa é o amor eros também, entendeu? E ele pode ser um perigo, porque o eros ele tende a ser egoísta, porque o eros ele coisifica as pessoas, né? Ele pega aquilo, né? As pessoas e coisifica, ele instrumentaliza, ele usa aquilo para o seu prazer sexual, né? O que a gente vê aí na pornografia, o que a gente vê na prostituição, o que a gente vê no mundo é uma hipérbole, né? Um exagero do amor, uma ênfase muito grande no amor eros, ou no eros em si, que não se torna nem um amor em si, né? Então isso se torna um pecado. E temos o amor ágape. Trata-se do amor com que Deus ama, sendo ele o próprio amor. João 4, 16, 21. É o amor sacrificial de Cristo, o novo mandamento. O cristão vive esse amor de modo imperfeito, pois somente o amor de Cristo é completamente gratuito e perfeito. Deste modo, essas dimensões do amor são necessárias ao amadurecimento do sujeito, mas devem coexistir em equilíbrio para fortalecimento das relações sentimentais verdadeiras e sinceras. Então, o amor ágape é um amor incondicional, é um amor que é estimulado, é um amor que é requerido dos cristãos, mesmo que de forma imperfeita, ou seja, a gente vai tentar e vamos errar várias vezes, mas é um amor que a gente vai crescer nele, é um amor que é incondicional, não tem condição. Então, no amor eros, se o meu objeto de amor ele me ofende, ele me trai, por exemplo, então meu amor eros ele pode chegar ao fim, né? No amor filia, né? Nas minhas amizades, eles têm um limite. Então, se minha amizade me xingar, me ofender, me trair também, tem um limite. Então, eu não vou adiante com aquela amizade. Porém, no amor ágape, não tem um limite para amar. Eu vou amar incondicionalmente. Então, você pode fazer o que você quiser e o amor continuará intacto. Esse é o amor de Deus. É o amor que nós somos encorajados a segui-lo, a receber. É o amor que nós recebemos de Deus, é o amor que nós derramamos como cristãos, entendeu? Por mais que de forma imperfeita, porque algumas vezes vamos falhar nele, tá bom? Então, vamos lá. Terceiro ponto, creio que é o último, né? É o último ponto, rapidinho para a gente encerrar.
coração partido, esperança e despedaçados. Aqui vai falar sobre os corações partidos, né? A paixão, ela tende também a machucar as pessoas. Então tem a atração fatal, aí conta aqui algumas histórias sobre como, mais uma vez voltando naquele assunto, né, de como o nosso amor, a nossa paixão, ela pode gerar pecado, ela pode me voltar, me atrair para o pecado. Que está falando de Provérbios, quando fala da prostituta, né? Como se fossem laços de morte, laçados. Então é bem interessante dar essa ênfase aqui. Na parte 2 fala sobre a reconstrução, né, do coração partido. Diz, né, que é algo muito demorado, algo que realmente precisa... não é algo rápido, né? Então os corações eles podem se partir, mas ele não é rápido para também se reconstruir. Então requer um tempo de dedicação, de reflexão e principalmente de amadurecimento e de investimento em si mesmo. Então, para aquele que precisa se esquecer alguém ou esquecer um relacionamento e tal, tá querendo isso, ele tem que se investir no seu homem interior, né? Tanto em oração, tanto em atividade na igreja, tanto em serviço, mas também em enriquecimento da sua alma, aprendendo uma coisa nova e deixando de fato aquilo indo para trás. E principalmente também, acima de tudo também, né, pedindo ajuda de Deus e ajuda das pessoas, talvez de um psicólogo, talvez de um pastor, né, de um líder. Tudo isso ajuda para a gente sanar, né, curar as nossas feridas emocionais. Quem nunca teve uma ferida emocional para dizer, né, isso? Então todo mundo acho que pode ajudar aconselhando nessa área também, mas sempre centralizando nas escrituras, centralizando em que só Deus tem o poder de curar e Deus se importa sim com as nossas dores. Isso é muito importante se ressaltar. Deus se importa com as nossas frustrações, com nossas dores sentimentais, né? Elas não são bobeiras de adolescente ou de jovens, para Deus também isso é muito importante. 3, para finalizar, né, o propósitos para além de um relacionamento. Então, muitos jovens eles têm, né, essa indecisão, eles namoram sem ter um propósito, mas o propósito principal do relacionamento é o casamento. Então, acho que é muito bom você ressaltar isso na sua aula, que, cara, se você está namorando agora, você tem que ter um plano para casar, você tem que ter um plano, tem que ter um propósito, tem que ter um projeto. Um namoro por namorar é suicídio, é desnecessário, é suicídio para um crente, porque só está fomentando mais amoeros, e amoeros tende a coisificar, e quando você vai coisificando, sem a ajuda de um amor, da aliança do casamento, você acaba cometendo pecado, você acaba destruindo a vida da pessoa, se destruindo, se afastando de Deus. Então é necessário ter um propósito, saber como namorar, né? Saber como se relacionar, saber como ter esse tempo de preparação para o casamento, que é um tempo de amizade, é um tempo onde você vai compreender, entender e estudar a pessoa para saber que você vai ficar com aquela pessoa para o resto da tua vida, né? Então, para evitar problemas, para evitar laços, para evitar dores de cabeça, né? Namore o seu melhor amigo, né? Acho que essa é a dica que fica aí por aí. Então, vamos lá, pense. É possível ser curado das feridas emocionais, mas o que fazer com as cicatrizes, né? Ponto importante, ou seja, aqui, né? É possível ser curado, mas as cicatrizes, elas sempre ficam, então evite cicatriz. Se você tem cicatriz, tudo bem, são marcos da vida. Mas se você não tem, cara, para que você vai arrumar para que você vai entrar num relacionamento nada a ver para arrumar cicatrizes, né? Se todas as pessoas, seus líderes, seus pastores, mentores, amigos próximos estão contra isso, ou têm uma opinião contrária a isso, né? Ou são seus amigos. Ponto importante, dê preferência a um relacionamento real ao fantasioso. Então, em vez de ficar preso como fala no ponto 3, né, a redes sociais, as coisas assim, ao mundo virtual, a tudo muito fluido, né, procure relacionamentos reais, procure pessoas de verdade. Elas erram, elas são de verdade, elas são reais, né? Então, procure isso em vez de algo pintado em filmes, em livros e por blogueiros, influenciadores por aí. A vida real é melhor do que na fantasia, né? E então é isso. Praticamente, que Deus abençoe vocês possam ter uma boa aula. Espero que esse suporte realmente dê suporte, né? Dê apoio para essa aula para vocês. E semana que vem tem mais um vídeo de suporte, mais uma aula para vocês. Valeu, galera. Fiquem na paz. Até mais.